A paz do Senhor Jesus, tanto aqueles que se encontram aqui no templo, como você que está em casa, nos acompanhando nesta transmissão, que a boa mão do Senhor venha sobre as nossas vidas. Nós estamos numa série de mensagens no Evangelho de Marcos, e agora à noite, com a graça de Deus, eu quero chamar a atenção dos irmãos para o Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 7 até o versículo 12, palavra do Senhor para os nossos corações. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 7 ao 12. E o desejo do nosso coração, o clamor da nossa alma é que o Senhor fale conosco a partir da exposição da sua palavra. Quem está em casa, não deixe de pegar a sua Bíblia, de abrir a sua Bíblia, de reservar esse tempo, de fato, para a meditação na palavra do Senhor. Marcos 3, do 7 ao 12. Diz assim a palavra de Deus. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galileia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então, recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que o não expusessem à publicidade. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, a Tua palavra foi lida e agora, Senhor, ela encontra-se aberta diante de nós para a nossa reflexão, para a nossa instrução, para a edificação da Tua igreja. Senhor, tem misericórdia de nós e fale ao nosso coração. Derrama sobre nós o Teu Espírito, para que este Espírito possa trazer luz, discernimento, intrepidez e a aplicação necessária da Tua palavra para as nossas vidas. É no nome de Jesus que eu clamo ao Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. Meus irmãos, mantenha a sua Bíblia aberta para a gente considerar o texto sagrado e tirar dele aqui algumas lições para a nossa vida. Antes de adentrarmos na exposição do texto, eu queria destacar algumas coisas à guisa de introdução para que a gente possa entender o texto. Em primeiro lugar, nós acabamos uma sessão do Evangelho de Marcos, muito importante, que nós ressaltamos aqui para os irmãos, que veio do capítulo 2, versículo 1, até o capítulo 3, versículo 6, que é uma sessão do Evangelho de Marcos que mostra a oposição ao Senhor Jesus, uma oposição que estava crescendo. E Marcos, através de 5 histórias, de 5 episódios, ele destaca para nós essas oposições ao Senhor Jesus, que vai culminar com um plano para tirar a vida dele. Primeiro eles pensaram no coração, depois eles advertiram os discípulos, depois eles questionaram o próprio Senhor, depois eles advertiram severamente ao Senhor e, por último, eles vão tramar para tirar-lhe a vida. Então, a partir do versículo 7, alguns entendem que talvez do 13, mas aqui nesse texto que nós lemos, nós vamos
dar início a uma nova sessão do Evangelho de Marcos, a um novo momento, a uma nova perspectiva. Marcos ele tem o propósito de contar a história de Jesus, mas não como uma biografia normal, como nós estamos acostumados a ler. Aqui é uma biografia teológica. O objetivo aqui não é entrar em detalhes ou fazer uma narrativa cronológica dos fatos, mas o objetivo é teológico. Ele está provando que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus, é o Messias, é o enviado do Pai. E ele vai provar isso a partir de episódios reais, de circunstâncias que de fato aconteceram, mas que estão agrupadas aqui não cronologicamente, na sua grande maioria, mas teologicamente, para provar que Jesus é Deus. E no texto que nós lemos, nós vemos aqui uma transição para essa segunda sessão. O versículo 7 até o versículo 12 é um texto de transição, é uma dobradiça, onde Marcos vai fazer um resumo do ministério de Jesus, e ele vai já fazendo aqui uma sinopse daquilo que nós vamos ver a partir de agora no Evangelho. Você está assistindo um filme e na abertura do filme você já tem ali um resumo do que vai vir em seguida. Ou você vai assistir um concerto musical e logo na abertura do concerto dá uma palhinha assim de tudo aquilo que vai acontecer. Então, aqui nós temos um texto de transição, que resume muito bem o Evangelho de Marcos e o ministério de Jesus. A outra coisa interessante aqui, meus irmãos, é que Marcos vai chamar a atenção para o local onde Jesus está exercendo o seu ministério neste momento, que é o mar, na beira do mar. Mais uma vez, Jesus se retira com seus discípulos para os lados do mar. Por quê? Porque Jesus não tinha mais espaço nas sinagogas, tendo em vista a perseguição, tendo em vista a popularidade do Senhor Jesus. Nós vamos ver aqui que esse texto vai mostrar para nós a popularidade, a fama, a amplitude do ministério de Cristo. Então não tem mais uma sinagoga que comporte as pessoas que estão vindo até Jesus, que estão procurando Jesus. Então ele vai fazer da beira do mar da Galileia o seu grande templo de atuação, ali a sua plataforma para ministrar a palavra de Deus. E vai fazer do barco um púlpito para ministrar a palavra do Senhor. Isso mostra para nós que não importa o lugar, o que importa é o mensageiro e a mensagem que está sendo pregada. Não importa se é num grande templo, numa catedral, numa igreja de vidros, ou se é de chão batido ou à beira da praia. O que importa é se o mensageiro é fiel e se a pregação é de fato a palavra de Deus. Então, com isso em mente, meus irmãos, entendendo que nós estamos aqui iniciando uma nova sessão, é um texto que faz para nós essa dobradiça de transição, eu queria que a gente fosse lendo o texto, e à medida que formos lendo e aplicando esse texto para a nossa vida. Primeira coisa que chama a atenção aí é o seguinte, olha como é que diz o texto, e ele é singular no Evangelho de Marcos, ele está completamente restrito ao Evangelho de Marcos. Olha como é que diz. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Mais uma vez, Jesus vai para o mar, para a beira do mar, o mar da Galileia, aquele grande lago. Jesus precisava descansar, Jesus precisava de um ar fresco, Jesus precisava deste momento aqui. Os episódios anteriores, se a gente levar em consideração que possa ter alguma relação cronológica, não temos muita segurança nisso, foi difícil para Jesus. A ida de Jesus nas sinagogas estava ficando cada vez mais difícil, porque tinha oposição, tinha gente se levantando contra ele, tinha gente tramando na sinagoga contra ele. E aí Jesus retira-se junto com os seus
discípulos para os lados do mar. Ele foi ali para descansar um pouco, refrescar a cabeça, para desfrutar daquela brisa. Mas aí diz o texto, seguiu da Galileia uma grande multidão. Aonde Jesus estava, tinha uma grande multidão com ele. Esse é o momento de fama, de popularidade, onde o ministério de Jesus se tornou conhecido. As multidões, em virtude dos milagres, das curas, de tudo aquilo que estava acontecendo no ministério de Jesus e a própria pregação do Senhor Jesus, que era diferente da pregação dos escribas, dos fariseus, dos mestres da lei. Ele pregava com autoridade, ele pregava com poder, na autoridade do Espírito Santo, atraía as multidões. Aquele povo nunca tinha visto aquilo. Na verdade, a última vez que o povo judeu viu um pregador inflamado, cheio do Espírito, com autoridade, foi no ministério de João. Mas João tinha morrido. E agora Jesus é esse pregador cheio da graça, cheio do poder, cheio da unção de Deus. E as multidões estão correndo, afluindo para onde ele está. Veja, meus irmãos, aqui a amplitude do ministério de Jesus. Olha como é que diz o texto. Seguiu da Galileia, ele não vai restringir agora o ministério pura e simplesmente a Galileia, mas olha o que diz. Seguiu da Galileia uma grande multidão, aí, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, vinham ter com ele. Você consegue ver aqui a amplitude do ministério de Cristo nesse momento? Da Galileia, daquela região pobre, atrasada, desprezada pelos judeus, o ministério de Jesus ganha uma dimensão nacional. De todos os lados, de todos os cantos, de todas as regiões, de norte a sul, de leste a oeste, as pessoas estão vindo para encontrar-se com Jesus. Aonde ele está? Na beira do mar. Então a multidão afluiu para lá. Por quê? Olha como é que diz o texto, que as multidões vieram sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. A fama de Jesus, o nome de Jesus, o ministério de Jesus, ele ganha uma amplitude fora do comum. Por que Marcos está registrando isso aqui, chamando a nossa atenção para isso aqui? Ele está registrando as memórias de Pedro. Com certeza Pedro, conversando com Marcos, discipulando Marcos, Pedro chamou a atenção para isso aqui, disse, olha Marcos, naquele período, você precisa ver que coisa maravilhosa, que coisa linda, nós ficamos de boca aberta, porque as multidões afluíram para junto do nosso mestre, de todos os lugares, da Galileia, da Judéia, da Idumeia, da além do Jordão, dos arredores de Tiro, de Sidom, de todo lugar, de norte a sul, de leste a oeste. Marcos veio gente de todo canto, e sabe por quê? Porque eles ficaram sabendo das coisas que o nosso Senhor fazia. Ele curava leprosos, ele curou um homem da mão ressequida, ele fazia sinais, maravilhas, operava coisas extraordinárias, e essa notícia foi se espalhando, se espalhando, se espalhando. Não tinha televisão, não tinha internet, não tinha os meios que nós temos hoje. Aqui não tem nada a ver com marketing, aqui não tem nada a ver com estratégia humana, aqui era simplesmente Deus honrando o ministério do seu Filho, daquele que foi enviado, o Pai, através do seu Espírito Santo, honrando o ministério de Cristo. Mas aí diz o texto, então, a multidão era tão grande, era tanta gente, que o texto não coloca aqui a quantidade de pessoas, mas era tanta gente, imagina aí, de todas as partes do Brasil,
viesse gente aqui para Pirangi, de todas as partes do Brasil. Gente chegando, as caravanas chegando. Você já pensou que coisa? E detalhe, eles ficaram sabendo que quem tocava em Jesus era curado. Eles ficaram sabendo que Jesus tocava nos enfermos, os enfermos eram curados. Que Jesus dava uma palavra e as pessoas eram restauradas. Que Jesus disse para aquele homem na sinagoga, estende a mão, e quando ele estendeu a mão ficou sã. Então essas multidões vinham, não pura e simplesmente para ouvir a palavra, elas queriam pelo menos tocar em Jesus. Porque elas sabiam que se tocasse, ficavam curadas. E aí, imagine a situação. Você já viu quando alguém famoso chega numa cidade? Você já viu como é uma caravana presidencial? Ou um político famoso, um artista, no meio gospel, né, um pastor famoso, quando ele chega num lugar, 20 mil pessoas, 30 mil pessoas, 10 mil pessoas, 5 mil, todas querendo falar, todas querendo tirar uma foto, todas querendo um autógrafo, todas querendo dizer alguma coisa para ele. O cara não aguenta. O cara não aguenta. Se ele for dar atenção para todo mundo, ele não aguenta. Então, recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Nós vemos aqui a amplitude do ministério de Jesus e nós vemos aqui a sabedoria e a estratégia do Senhor Jesus. O que ele fez? Vendo aquela multidão, e aquela multidão que o comprimia, aquela multidão que veio ávida por milagres, por coisas extraordinárias, aquela multidão que com certeza ficou sabendo que se tocassem nele ficariam curados. Então eles vinham e eles arrojavam mesmo, eles comprimiam Jesus. Aí Jesus disse para os discípulos, olha, vamos fazer o seguinte, deixa sempre pronto um barquinho, para que quando a multidão estiver vindo e comprimindo, assediando muito, então eu entro no barco, vocês afastam o barco um pouquinho, e do barco eu vou ministrar para essa multidão. Por quê? Porque a ênfase do ministério de Cristo era a pregação da palavra e não pura e simplesmente milagres. Jesus não queria ser conhecido pura e simplesmente como um milagreiro, como alguém que está ali simplesmente demonstrando poder, virtude, mas ele queria ensinar o povo a palavra de Deus. Então, para ele era mais importante pegar um barco, afastar um pouquinho, subir na popa daquele barco, ministrar a palavra, ministrar a lei de Deus, o evangelho para aquelas pessoas, do que estar pura e simplesmente manifestando o sobrenatural na vida daquelas pessoas. Então, recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Aquela multidão não veio pura e simplesmente por causa da palavra. Aquela multidão veio por causa dos milagres, querendo cura, querendo tocar no Senhor Jesus. Essa era a prioridade deles. Mas a prioridade do Senhor Jesus não era isso. A prioridade do Senhor Jesus era ministrar a palavra de Deus. É por isso que ele diz, deixa o barco pronto. Na hora que a multidão chegar querendo me tocar, arrojando, comprimindo, então vocês afastam o barco para dentro das águas, e aí do barco eu vou ministrar a palavra. Eu vou mostrar para essas pessoas o que é a prioridade, o que é essencial, o que é que elas precisam de fato, que é a palavra de Deus, e não pura e simplesmente milagres. Eu quero mostrar para essas pessoas que eu não sou um milagreiro. Eu vim como um pregador, como ele diz no capítulo 1, verso 14 e 15. É triste, meus irmãos, mas como ainda hoje as pessoas são atraídas por milagres. Não é diferente nos nossos dias.
Talvez no primeiro momento você olhe isso aqui e você diga, que coisa boa, né? Uma multidão. Quem não queria ter um ministério assim, né? Uma multidão. Mas essa multidão estava ávida, pura e simplesmente, por milagres. É diferente do nosso país? Não. Alguns que se auto-intitulam milagreiros, que estão cheios de unção, cheios de poder, as multidões correm para lá. E é lenço ungido, com o suor do pastor, é copo d'água, é isso, é aquilo outro. Se tocar no profeta lá, no apóstolo, nisso, naquilo outro, vai ser curado. E diferente de Jesus, que fugia disso, esses falsos profetas, eles gostam disso. Eles fazem propaganda disso. Eles manipulam as pessoas. Quanto mais as pessoas vêm, mais eles dão o que elas querem. E eles manipulam essas pessoas. Jesus não. As pessoas estão vindo para tocar em mim. Elas estão vindo para receber cura, para receber milagre. E eu não vou cair nessa. Então, afasta o barco. Transforma o barco num púlpito. E eu vou pregar para elas. Porque para isso é que eu venho. Mas não era só curas, não. O texto diz assim: também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele. Já pensou que autoridade, que poder, que singularidade do Senhor Jesus? As multidões estão vindo por causa que ficaram sabendo do que ele fazia, mas os espíritos, os demônios, os espíritos imundos, quando viam Jesus, eles prostravam-se, eles quedavam-se aos pés do Senhor Jesus. Eles ficavam ali diante do Senhor e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Aqui é o ponto culminante desse texto. Marcos está escrevendo essa perícope aqui, de transição, que vai nos levar para uma nova seção do Evangelho. Marcos está escrevendo isso aqui, chamando a nossa atenção mais uma vez para o tema do seu livro. Marcos é um escritor de alta grandeza, com uma performance fora do comum. Ele sabe escrever. É claro, ele está sendo inspirado pelo Espírito Santo. Mas ele não perde de vista o tema, a linha de pensamento, o propósito do seu livro. Qual é o propósito do livro? Como é que ele abre o Evangelho? Ele abre o Evangelho mostrando que Jesus é o Filho de Deus. Ele, em vários momentos do Evangelho, ele vai mostrar várias testemunhas dizendo que Jesus é o Filho de Deus. Aqui ele vai mostrar que os próprios espíritos imundos, os demônios, eles, quando veem Jesus, eles se prostram e eles reconhecem que ele é o Filho de Deus. Se você ler a exposição do Timothy Kelly, do Evangelho de Marcos, que é um livro maravilhoso, A Cruz do Rei, ele começa chamando a atenção exatamente para isso, porque o Evangelho começa mostrando que Jesus é o Filho de Deus. Em vários momentos, isso aqui vem à tona, como agora, no texto que nós lemos, e a última cena do Evangelho é o centurião romano, aos pés da cruz, vendo tudo aquilo que acontece com Jesus, dizendo assim: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Já pensou que coisa extraordinária? Ele abre o Evangelho com esse tema, ele continua o Evangelho ressaltando esse tema em vários momentos, principalmente em textos como esse de transição, e ele vai terminar o Evangelho com esse tema: Jesus é o Filho de Deus. Os próprios demônios reconhecem isso. Espíritos imundos, quando veem o Senhor Jesus, eles se prostram diante de Jesus, reconhecendo a sua autoridade,
o seu poder, a sua soberania, reconhecendo que ele é o Filho de Deus. Agora, sabe o que é interessante, irmãos? Demônios estão reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus. E os religiosos, os doutores, os mestres da lei, não reconhecem. Já pensou que coisa? Religiosos, como eu preguei hoje de manhã, se você não ouviu o sermão, por favor, vá lá ouvir o sermão de hoje de manhã. Os religiosos estavam na sinagoga, fariseus, líderes judaicos, estavam na sinagoga tramando para tirar a vida de Jesus. Eles estavam no ambiente de culto, no dia de adoração, estavam diante da lei de Deus, com o coração duro, tramando a morte do Senhor Jesus. E ainda acusando Jesus, porque ele estava quebrando o sábado, tendo em vista que ele estava curando um homem da mão ressequida. E Jesus diz assim: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirar a vida? Ou seja, Jesus está dizendo, vocês estão me acusando, mas eu estou fazendo bem no sábado. Eu estou salvando uma vida. Mas vocês, no sábado, que vocês tanto preservam, que vocês tanto falam, no sábado, vocês estão pensando mal, vocês estão querendo tirar a vida. Vocês estão querendo me matar. Os demônios se prostram. Os demônios reconhecem. Os demônios sabem que Jesus é o Filho de Deus. E os líderes religiosos estão cegos. Meus irmãos, que contraste terrível. Que contraste, que coisa. Veja a postura desses demônios aqui. Irmãos, isso aqui não mexe com você não. Olha como é que diz o texto. Também os espíritos imundos. Aqui não está falando de presbítero, de diácono, da irmãzinha de oração, do crente fervoroso, reformado. Não. Espíritos imundos, demônios, seres caídos. Também os espíritos imundos, quando o viam, quando olhavam para Jesus, quando viram Jesus, prostravam-se diante dele, se ajoelhavam, quedavam-se aos seus pés, se quebrantavam diante dele, ante a sua majestade, o seu poder, a sua soberania. Você já pensou que coisa? E exclamavam: tu és o Filho de Deus. Você sabe o que me causa temor e tremor quando eu leio esse texto? É que muitas vezes nós que nos dizemos discípulos do Senhor Jesus, nós não temos essa mesma atitude aqui. De prostrar-se diante do Senhor, de reconhecer a sua autoridade sobre as nossas vidas, que Ele é Senhor sobre a nossa vida, de reconhecer que Ele é o Filho de Deus. Às vezes nós tratamos Jesus como se fosse um igual, o cara lá de cima, como se fosse mais um. Até a maneira de se dirigir ao Senhor, a gente precisa ter cuidado. A gente precisa ter cuidado porque nós estamos diante daquele que é o Filho de Deus, o Senhor dos senhores, aquele que tem todo o poder, aquele que é o único digno de ser adorado. Então eu não posso chegar diante dele de qualquer maneira, de qualquer jeito. Eu não posso cantar qualquer coisa para ele. Eu não posso usar qualquer palavra para ele. Se nem os demônios fazem isso, se nem os demônios têm essa capacidade de chegar diante dele de qualquer maneira, pelo contrário, chegam diante dele se prostrando, se quebrantando e reconhecendo que ele é Filho de Deus, quanto mais eu e você. Mas, meus irmãos, o
quanto a igreja evangélica brasileira peca nisso aqui. Peca nisso aqui. A falta de reverência é muito grande. A falta de temor, de consideração, de devoção mesmo, de piedade diante do Senhor é muito grande. Nós chegamos de qualquer maneira. Nós fazemos de qualquer maneira. Mas aí o texto diz assim: mas Jesus lhes advertia severamente que o não expusessem à publicidade. Jesus não aceita o testemunho dos demônios, mesmo sendo verdadeiro. Mesmo que eles estejam falando algo que é correto. Mesmo que a postura deles esteja correta. Mas são demônios. Jesus não pode se misturar ou aprovar o testemunho dos demônios. Então Jesus olha para eles e os adverte severamente, mandando eles calarem a boca, mandando eles ficarem quietos, que eles não expusessem à publicidade que Jesus era o Filho de Deus. Não era a hora. Ele está se revelando paulatinamente. Aqui nós temos aquilo que os teólogos chamam no Evangelho de Marcos de o segredo messiânico. Ou seja, Jesus está se revelando como Messias de forma paulatina, de forma constante, mas ele não chegou assim claramente dizendo que é o Messias, porque aí a morte dele viria logo em seguida. Mas ele vai se revelando aos poucos, ele vai dando flashes da sua divindade. E à medida que ele vai revelando a sua divindade, revelando que ele é o Filho de Deus, a oposição vai crescendo, vai se levantando, mas ainda não era a hora de se revelar completamente. Não era a hora. No relógio de Deus não havia chegado a hora, mas os demônios estão testemunhando, porque os demônios, primeiro, eles sabiam quem Jesus era e provavelmente eles queriam adiantar a morte de Jesus. Eles estão fazendo, eles estão com a postura correta diante do Senhor, eles estão testemunhando a verdade, ele é o Filho de Deus, mas a motivação é demoníaca. A motivação é satânica. A motivação era, talvez, apressar a morte de Jesus. Então, Jesus manda eles se calarem e adverte severamente: não exponham a publicidade. Isso aqui serve de alerta para nós, meus irmãos. Porque é possível a gente estar chamando Jesus de Senhor, de Filho de Deus, estar prostrando-se diante dele, realizando as obras de adoração na igreja, mas a motivação não ser correta. A motivação ser a glória de si mesmo, a motivação ser satânica, tirando a glória que é do nosso Senhor. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Mas Jesus lhes advertia severamente que o não expusessem à publicidade. Jesus não precisava da publicidade dos demônios. Jesus não precisava de um ministério que fosse revestido pura e simplesmente com a autoridade e a publicidade dos demônios. Quais são as lições que nós podemos tirar daqui para a nossa vida, para o nosso coração? Como eu disse, esse é um texto de transição. Ele vai chamar a nossa atenção para aquilo que vem em seguida no Evangelho. Mas esse texto ele tem lições fundamentais para a nossa vida que eu queria destacar. Em primeiro lugar, Jesus nos dá um exemplo aqui, meus irmãos, maravilhoso, quando ele se retira com os seus discípulos para a beira do mar. E como eu disse,
aqui tem a ver com descanso, aqui tem a ver com desfrutar daquilo que Deus fez, da natureza que o Pai havia criado. Aqui tem a ver com o fugir de uma agenda congestionada, de fugir de uma vida de ativismo, essa correria desenfreada do nosso dia a dia. Jesus, ele em vários momentos, ele se retira para a beira do mar, para fazer uma caminhada na beira do mar, para orar. Vai ter outro momento aqui, logo em seguida, que ele vai subir o monte para orar, para depois escolher os discípulos. Então, em vários momentos da vida de Jesus, ele está dando o exemplo para nós. É preciso a gente se retirar um pouco para refazer as nossas energias. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua vida? Você vive correndo como um doido? Você vive uma vida completamente acelerada? Um ativismo desenfreado? Você não tem tempo para a sua família, você não tem tempo para caminhar à beira da praia, você não tem tempo para nada. É só trabalho, 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 trabalho. É só ministério, ministério, ministério. Vai chegar um momento em que a sua vida vai dar um pipoco e acabou. Jesus está dando um exemplo para nós. Há tempo de se retirar da multidão. É claro que ele não vai conseguir passar muito tempo longe dela, porque ela vai atrás. Mas ele está dando um exemplo para nós. Chegou a hora, então as multidões estão comprimindo, estão afluindo, estão vindo. Vamos para a beira do mar. Vamos para um lugar mais aberto. Vamos para um lugar mais confortável. Jesus está dando um exemplo para nós. Meus irmãos, eu estou pregando para vocês, eu estou pregando para mim. Eu preciso aprender isso aqui e colocar isso aqui em prática na minha vida. Ontem, no De Frente com o Hever, aqui com o Dr. Medeiros, nós estávamos falando sobre as questões de saúde emocional. Se você não assistiu o De Frente com o Hever ontem, por favor, vá lá no canal da igreja e dê uma olhada. E uma das coisas era exatamente isso. A necessidade de descanso, de sono, de uma caminhada, de um momento em que você vai parar aquilo que você está fazendo. Seu trabalho. Tem gente, meus irmãos, viciada em trabalho. Viciada em trabalho. Jesus curava, Jesus pregava, Jesus ensinava, mas Jesus tinha alguns momentos da sua vida que ele se retirava para um lugar para dar uma arejada. Para dar uma arejada. Não esqueça que Jesus era um ser humano. Ele é 100% homem e é 100% Deus. E como homem, ele precisava disso aqui, senão ele estava quebrado. Retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar. Veja a estratégia dele. As pessoas estão comprimindo ele, as pessoas estão chegando, apertando, apertando. Muito inteligente ele diz, separa um barco, para que quando a multidão vir, eu entre nele e faça um pouquinho. Eu estava lendo um comentarista e ele disse assim, esse texto aqui parece tão simples, mas não é. Porque esse texto aqui está explicando para nós uma estratégia maravilhosa para a nossa vida. Há momentos em que você tem que se afastar um pouco da multidão, daquilo que está comprimindo você, daquilo que está apertando você. Que estratégia tremenda do Senhor Jesus. Se ele ficasse no meio da multidão, se ele encarasse aquilo ali, ele poderia ser morto. No empurra, empurra. Mas não, faça um pouquinho. Vamos se afastar. Sabedoria. Meus irmãos, como nós estamos precisando dessa sabedoria do Senhor Jesus. De saber dosar as coisas, tomar decisões adequadas, saber a hora de ir e a hora de recuar. Como nós estamos precisando.
Como é que você administra o seu tempo? Como é que você administra o seu dia? Como é que você administra a sua vida? Como é? Jesus retirava-se, Jesus tinha estratégia, Jesus sabia a hora certa de agir. A outra coisa que me chama a atenção aqui é a multidão. A multidão, ela vem, mas nem sempre ela vem com a motivação correta. Qualquer pastor, ele sabe como encher uma igreja do dia para a noite. Qualquer pastor, qualquer líder. Se os irmãos quiserem, se o Conselho de Pirangi quiser, nós triplicamos o número de membros da nossa igreja até o final do ano, ou até menos do que isso. É muito simples. Vamos investir dinheiro em mídia, em marketing. Vamos dizer que Deus está operando aqui, curando doenças terríveis, que Deus está dando casamento, casa nova, abrindo porta de empregos, dinheiro está aparecendo na conta do povo. Vamos começar a propagar isso. Mesmo que seja fake news. Para você ver se vai caber lugar aqui. As multidões vão vir. Mas elas vão vir não por causa da palavra, mas por causa de milagres e de coisas sobrenaturais. Tem muita igreja aí cheia por causa da propaganda enganosa dos milagres. E a gente precisa ter cuidado com isso. Milagre não é o evangelho. Os milagres, eles vieram para autenticar o ministério de Jesus e dos apóstolos. Nós cremos que Deus faz milagres hoje, nós cremos, mas o milagre não é o evangelho, não é a ênfase da igreja, não pode ser o marketing da igreja, o milagre não pode ser o carro-chefe da igreja. O que deve prevalecer é a palavra de Deus. E aí, meus irmãos, quando se prega a palavra de Deus, pode até vir uma multidão, mas a palavra de Deus, ela vai peneirando. Ela vai dando uma sacudida. Ela vai fazendo com que a multidão que veio, ela comece a ser testada, provada nas suas motivações como espelho da palavra. E nem sempre a multidão fica. Lembra de João 6? Uma multidão imensa diante do Senhor, e ele resolve fazer um sermão duro. Até porque está faltando isso hoje, né? Essa semana, no Café com o Pastor, se você não assistiu ainda o Café com o Pastor, nós todos os dias, 7h30 da manhã, a gente tem o Café com o Pastor. E essa semana eu estava expondo o texto de 1 Coríntios 15, falando sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Mas teve um dia lá que o texto me deu uma direção e eu dei uma pastoral daquela sobre a turma desmantelada que anda aí nas igrejas, né? Principalmente atrás das meninas. E o irmão Ayrton, lá de Currais Novos, ele estava lá em casa. E eu estava gravando o Café com o Pastor no quarto que ele estava dormindo, né? Na verdade, ele já tinha acordado. Mas ele ficou deitado na rede e eu coloquei o celular do lado, os bastidores do Café com o Pastor, né? E estou lá gravando. E ele dobrou os joelhos e ficou orando. Ele disse, ele me chama Chico. Chico, vá falando aí que eu vou orando por você. E ele ficou orando. Quando eu terminei o Café com o Pastor, que eu disse, pronto, Chico, agora você pode dar o seu cochilo tranquilo. Aí ele disse, Chico, deixa eu dizer um negócio para você. Aí eu disse, o quê? Ele disse, muda o nome. Eu disse, muda o nome de quê? Ele disse, bota mais café com o pastor. Não, bota cajadada com o pastor. Cajadada com o pastor. Jesus deu uma cajadada, as multidões começaram, ó. Aí ficou só os 12. O que ele disse? Não vou embora, não. Ele ficou triste porque a multidão foi embora? Não. Ele olhou para os 12 e disse assim, e vocês? Não querem também se retirar, não? Vocês não querem ir embora também, não? Aí diz o texto
que Pedro disse assim: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Para quem iremos, Senhor? Essa multidão não entendeu. Essa multidão não valorizou a palavra, não valorizou o evangelho, não valorizou aquilo que é mais importante para a nossa vida, a palavra de Deus. Essa multidão veio por causa de cura, por causa de milagres, por causa de sinais, querendo tocar em Jesus. É uma multidão mística. Mas aí, o que Jesus faz? Terceira coisa. Ele faz do barco um púlpito, dizendo assim: a prioridade do meu ministério é a palavra, é a ministração, é a pregação do evangelho. Eu fico imaginando como foram aquelas conferências. Eu nunca preguei na popa de um barco, mas eu acho que deve ser um negócio extraordinário. Jesus na popa daquele barco, olhando para aquela multidão ávida por milagres, mística, totalmente fora de contexto, e Jesus ministrando a palavra, mostrando o caminho, mostrando a vontade de Deus, a revelação de Deus para a vida daquelas pessoas. Oh, meu amado irmão e minha amada irmã, tanto você que está aqui, como você que nos acompanha, não esqueça isso. A prioridade nas nossas vidas e nos nossos ministérios deve ser a palavra de Deus. Deus cura. Ele cura do jeito que Ele quiser, quando Ele quiser. Ele tem todo o poder. Mas a ênfase tem que ser a palavra de Deus. A outra lição que eu tiro daqui é: cuidado para a gente não estar pior do que os demônios. Às vezes os demônios estão melhores do que nós. Porque eles se prostram, eles reconhecem, eles têm uma teologia ortodoxa, eles reconhecem Jesus como Filho de Deus. E tem crente que não tem nada disso, que passa longe disso aqui, que não tem nem noção do que é isso aqui. Se você perguntar para ele quem é Jesus, ele não sabe dizer. Tem teólogos liberais nos nossos dias. Tem crente que não consegue defender à luz da Bíblia a divindade do Senhor Jesus. Para ele, Jesus não passa de um homem, de um revolucionário, de alguém que pura e simplesmente fez uma revolução política social. Tem um bando de besta aí querendo dizer que Jesus era socialista, era isso, era aquilo outro. Analfabeto de pai e mãe na Bíblia. Quer pegar Atos dos Apóstolos e defender uma ideologia política. A Bíblia não coloca Jesus como um revolucionário, como um socialista, como isso, aquilo outro. Jesus é o Filho de Deus. Se você não crê nisso, meu irmão, se você quer reduzir Jesus ao maior psicólogo, ao maior filósofo, ou a um socialista, ou a isso, ou aquilo outro, você é pior do que os demônios. Porque os demônios não estão olhando e dizendo assim: tu és um revolucionário, tu és o maior psicólogo, tu és o maior filósofo que já existiu, tu és o Filho de Deus. Demônios estão dizendo isso. E um bando de besta querendo dizer o contrário. Cuidado para a sua fé não estar pior do que a fé dos demônios. Mas em último lugar, o texto coloca para nós aqui que Jesus, ele não queria publicidade que viesse de demônios. Oh, meus irmãos, como a igreja evangélica precisa aprender isso aqui. Porque muitos pastores, para crescer, para ter nome, muitas igrejas, denominações, estão fazendo aliança até com o diabo. Teve uma líder aí, no nosso país, que disse assim: para promover o partido, para promover a causa no nosso país, a gente faz aliança até com o diabo. E ainda tem crente que é a minha líder, é o meu partido.
Partido que diz literalmente que faz aliança com o diabo. Para crescer, para desenvolver. Jesus diz, não faça isso. Não precise da publicidade de vocês. Não exponham para ninguém. Eu não preciso de vocês. A igreja tem que ter muito cuidado, principalmente no momento que nós estamos vivendo agora, que é um momento eleitoral, um momento político, um momento onde muitos políticos passaram 4 anos sem ir à igreja. Sem ir à igreja. Quando se elege, ele não tem tempo mais de ir à igreja. Aí chegou o momento político, ele vai e a igreja faz aliança para ganhar bens, para ganhar visibilidade, para ter influência na sociedade, é fazer aliança com o capeta. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos de mãozinha de homem, de estratégia de homem. Nós não precisamos de estarmos usando subterfúgios humanos, estratégias escusas, nefastas, diabólicas. Nós precisamos do poder de Deus, da palavra de Deus. Nós precisamos ser fiéis na administração da palavra. E Deus vai honrar, Deus vai dando o crescimento é dele. Nós temos que ter cuidado, irmãos, para não estarmos usando estratégias humanas para o crescimento da igreja. Eu sempre gosto de uma frase que Paul Walsh disse em Campina Grande, quando ele disse assim, se a igreja usa estratégias mundanas, ela vai colher pessoas mundanas. Agora, quando a igreja, ela prega a palavra de Deus com fidelidade, no poder do Espírito Santo, são as ovelhas de Cristo que estão sendo chamadas. Pode ser um crescimento lento? Pode, mas é um crescimento saudável. Tem muita igreja inchada, porque está usando marketing, está fazendo parceria com o diabo. O diabo é quem está fazendo a publicidade. O diabo é quem promove aquele ministério, aquela igreja. Jesus diz, não, cale-se, não preciso da publicidade de vocês. A minha oração é que a gente não perca de vista, em último lugar, o propósito desse texto. O propósito do Evangelho de Marcos. Qual é o propósito? Jesus é o Filho de Deus. Os próprios demônios estão reconhecendo isso. Ele é o Filho de Deus. Sabe por que você veio aqui esta noite? Sabe por que você deve estar acompanhando essa transmissão? Não é por causa do pastor Diogo, não é por causa do irmão Renato, da irmã Elaine, não é por causa da igreja do Pirangi, da igreja presbiteriana. Você deve estar conosco, porque você veio adorar o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amado das nossas almas, aquele que veio, que morreu, que ressuscitou ao 3º dia e que um dia voltará para buscar a sua igreja. É a Ele que nós viemos adorar. É a Ele que nós devemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. É o nome dEle que nós vamos exaltar. Ele é a solução para o Brasil. A solução para o Brasil não está nos homens, nos partidos, nas estratégias humanas. A solução para o Brasil está em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no Evangelho de Jesus. Porque quando o Evangelho de Jesus toma conta dessa nação, os políticos serão éticos, serão pessoas de boa índole, de moral, com uma reputação ilibada, porque eles estarão ali não por dinheiro, mas para a glória de Deus. Agora, se ele não tiver Jesus, meu irmão, pode ser quem for, ele é corrupto, ele é susceptível ao erro, à queda, porque o Deus dele é Mamon e não o Senhor. Então, que Deus nos ajude a glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos orar. Nós vamos pedir ao Senhor que aplique essa palavra no nosso coração. E após a oração, nós vamos cantar um cântico e depois estaremos orando, encerrando o culto. Então eu queria que você curvasse a sua fronte e orasse ao Senhor conosco.
Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, meu Pai, que esta palavra que nós acabamos de ministrar, ela possa encontrar guarida nos nossos corações. Ó Pai, eu não sei como os corações estão nesta noite, mas, Senhor, em nome de Jesus, transforma a nossa vida a partir da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a contemplar as maravilhas da Tua lei e não permita que nós venhamos a ser piores do que os demônios, mas que nós venhamos a reconhecer que Tu és o Filho de Deus. Ó Senhor Jesus, amado da nossa alma, ser conosco, hoje e sempre. Amém.